E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos finalmente falar de um tema bastante pedido aqui, que é o primeiro Esquadrão Suicida da DC, que é o Esquadrão original, né? É bem diferente da versão que conhecemos hoje em dia. E galera, já teve até inscrito que falou que se saísse esse tema virava membro, né? Então bora colaborar porque eu faço esses vídeos com bastante carinho pra vocês, né? E sem enrolar, já vamos começar aqui pela história, né? Justamente pela origem que aconteceu na revista Os Bravos e os Destemidos número 25, lá no ano de 59, escrito pelo Robert Kennedy e com arte do Ross Andru. Então aqui foi criado esse grupo chamado Esquadrão Suicida, e era um grupo formado por 4 pessoas comuns e sem poderes. E eles eram os últimos sobreviventes de cada uma de suas equipes, né? Que a partir de então eles decidiram salvar o mundo e honrar o legado dos seus companheiros que se foram. E esse conceito é extremamente parecido até com o dos Desafiadores do Desconhecido, que veio 2 anos antes e eu até já fiz o vídeo aqui no canal. A maior diferença é que os Desafiadores do Desconhecido eles sobreviveram todos juntos a uma mesma tragédia que foi um acidente de avião. E aqui foi cada um separado mesmo. E essa história se passa no pós-guerra da Coreia e tudo começa quando forma um maremoto no oceano e aí surge uma onda vermelha que chega até a superfície e começa a queimar tudo. Mesmo os bombeiros e o esquadrão de bombas não conseguem cessar essa ameaça. E em um quartel-general do governo, um militar fala que somente uma única equipe pode fazer alguma coisa com essa ameaça, né, que é o Esquadrão Suicida. E ele logo é corrigido por outro militar que fala que na verdade o nome é Força Tarefa X, né, e sempre tem essa correção sempre que eles adaptam essa equipe até nos cinemas. Em todas as adaptações sempre eles brincam com esses dois nomes, né. Até porque Força Tarefa X é um nome mais amigável, né, mas a real é que Esquadrão Suicida sempre foi o nome que definiu melhor o que eles faziam. Mas quem são as 4 pessoas que formam esse Esquadrão Suicida original, né? O primeiro deles, até o líder, é o Coronel Rick Flag. Também tem a única mulher da equipe, né, que é a Karen Davis, que depois vai ser chamada de Karen Grace, né? Ela é uma enfermeira e depois vira médica. Aí também tem um astrônomo, o Dr. Huey Evans, e um físico chamado Jess Bright, né? Aí eles começam a contar a origem de cada um desses personagens, começando aqui pelo Rick Flag, que lembra que ele fez uma missão durante a Segunda Guerra Mundial, onde era um piloto de avião e todos seus companheiros foram abatidos pelos japoneses, né? Mas o Flag conseguiu completar sua missão e destruir os navios dos japoneses com uma bomba e acabou ficando como o único sobrevivente. Depois mostra a origem da Karen, né, que ela trabalhava em um avião que servia mais ou menos como uma ambulância, até que esse avião foi abatido e ela, mesmo sendo a única sobrevivente, ainda tenta salvar um soldado que estava lá ferido lá, mas ele acabou sendo levado pela maré. Ela no fim ganha até uma medalha pela bravura e por ter sobrevivido, mas carrega sempre esse trauma com ela, né? Depois disso ela acabou dedicando todo o seu tempo para virar uma médica e ajudar com seu conhecimento em transportes aéreos. Ela e o Rick Flag têm um relacionamento, mas nunca contaram para os seus companheiros de equipe e ainda assim colocam como prioridade a promessa que o trabalho deles vem primeiro. E só depois eles mostram, né, que o Evans e o Bright também foram sobreviventes de uma equipe que fazia testes nucleares. E nessa primeira missão eles conseguem trabalhar em conjunto e acabam congelando essa onda vermelha, né, e veem que tem alguma coisa dentro dela, é uma criatura gigante que acaba saindo desse gelo. Eles tentam de tudo e não conseguem matar essa criatura, né, e percebem até que ela pode ter sido criada quando foram feitos testes nucleares anos atrás. Ou seja, essa história lembra muito até o conceito do Godzilla, né? Mas eu nunca encontrei alguma matéria que confirmasse isso. Se você até souber alguma coisa, fala aí nos comentários. E em um ato literalmente suicida, os 4 membros decidem entrar em um foguete que não estava preparado para voar e esperam a criatura se agarrar à nave e decolam em direção ao espaço, e depois disso acaba soltando o monstro na atmosfera perto do Sol. E depois disso termina a história com eles não sabendo se vão conseguir voltar para a Terra. Na revista seguinte eles continuaram a história de onde parou, né? Mostra até que os membros do esquadrão fizeram os cálculos e finalmente conseguiram voltar para a Terra. Mas uma chuva de meteoros acabou até atrapalhando e fez com que eles se encolhessem de tamanho.
E quando o foguete cai na Terra, né, eles procuram agora sobreviver porque tudo era gigante, né? Vem um pássaro gigante tentar comer eles e tudo mais. E até depois disso eles encontram um grupo de terroristas e mesmo pequenos eles conseguem destruir toda a base deles. No final, o efeito do meteoro era provisório, né? Então eles acabam voltando ao tamanho normal. Ainda na edição 26 tem outra história que eles vão até Paris, né? Até eles encontram uma cobra gigante lá no subsolo. Até essa cobra também consegue respirar na água, né? Então é uma ameaça bastante grande e também era a prova de balas. E aí eles têm uma ideia, né, de botar um plástico gigante para prender a cabeça da cobra para ela não conseguir respirar. Eu confesso que quando eu li essa história deu até uma lembrança de quando eu era criança e tinha aqueles filmes de ameaças gigantes, né, como cobras, aranhas, e eu tinha bastante medo. E até uma curiosidade bem legal é que entre as histórias do Esquadrão tinha até uma página explicando alguns fatos científicos relacionados ao plot da história, então era até informativa também. Então eles até chegaram a abordar fatos sobre maremotos e até lançamento de foguetes. Já na edição 27, né, do Bravos e Destemidos, após novos testes nucleares geraram até depois mais criaturas gigantes, até a primeira delas foi uma mariposa, né, mais uma referência também ao Godzilla aqui. Aí então o Esquadrão Suicida consegue derrotar essa mariposa e vão investigar e descobre que um tal de Professor Duane estava usando compostos químicos em qualquer coisa viva para fazer aumentá-los de tamanho. Aí depois disso eles encontram uma outra ameaça, né, que até sequestra a Karen, mas acabam conseguindo destruir essa criatura com uma bomba. E como você pode perceber, o pessoal que escrevia essas histórias da Aranha de Prata não tinha muita criatividade, né? Porque, mais uma vez, era uma revista onde os vilões sempre são seres gigantes. E a gente já viu isso no Desafiador Desconhecido e também já viu nos Homens Metálicos, que está tendo série aqui no canal também. Depois disso, o Esquadrão Suicida só retorna suas histórias 2 anos depois, no ano de 61, nas numerações 37 a 39 na mesma revista. Mas eu não vou mentir para vocês, né? Não vale tanto a pena detalhar essas histórias que sempre são eles enfrentando novamente criaturas gigantes. Na edição 37, a Karen faz umas pinturas de um mundo dominado por dinossauros e ela sente que ela está meio que desenhando no automático, né? Como se estivesse sendo guiado pelos seus pensamentos. Aí então a Karen se concentra e o Esquadrão Suicida vai parar dentro desses quadros que eram uma terra paralela, né? Onde os dinossauros tinham dominado todo mundo, né? E são seres inteligentes. E isso acontece graças a uma nave alien que está meio que controlando mentalmente esses seres pré-históricos. Então aqui o Esquadrão Suicida consegue destruir a nave, então os dinossauros voltam a ser seres sem controle, e antes que eles fossem atacados, a Karen se concentra e eles retornam ao mundo normal. Aí depois tem uma outra história, né, que o Esquadrão Suicida enfrenta um ciclope gigante, mas não tem muito o que falar, né, porque eles acabam derrotando no final e a história nem acrescenta muita coisa aos personagens. Aí nas próximas 2 edições, ele enfrenta um alien gigante conhecido como o Mestre do Dinossauro, né, que controlava pterodátios e usava para coletar objetos como navios, barcos, aviões da Terra, né. Então assim, outra história muito louca também. E milagre, na história seguinte eles não usaram gigantes como ameaça, e sim um cara chamado Mestre da Miragem, e eles testaram os membros do Esquadrão Suicida, se falhassem eles iam jogar um caos na Terra. Mas lógico que os heróis acabam ganhando no final também. E na última revista, né, tem uma história que eles enfrentam novamente os dinossauros, é até meio doido que eles são engolidos por um e vão parar em uma outra dimensão lá na pré-história. E depois tem a última missão deles, que foi enfrentar um artista que tinha poderes mágicos de transformar pessoas em estátuas de ouro e depois vender ela. Provavelmente essas histórias não fizeram muito sucesso na época, né? Porque se tivesse feito, tinha continuado, né? Talvez pela falta de personalidade de cada um dos personagens, porque as histórias eram só focadas nas ameaças, né? E não nos membros do esquadrão. E talvez por isso eles ficaram meio que no limbo por mais de 20 anos. E aqui vai o que eu acho que seja a maior novidade para vocês. Não sei, né? Vai do conhecimento de cada um. O que eu acabei de contar não foi o Esquadrão Suicida original. Caso não saiba, existiu um outro esquadrão na Segunda Guerra Mundial, ou seja, cronologicamente seria o primeiro. Só que essas histórias que eu vou contar para vocês vieram depois no ano de 64, né? E a primeira delas foi na revista Star Spangled War Stories número 110, também escrita pelo Robert Koenig com arte do Rosandur, ou seja, a mesma equipe criativa. E a novidade aqui é que esse esquadrão não era de membros fixos, era sempre formado por duplas, então tinha histórias que tinham uma dupla, depois mudava para outros 2 e nunca mais ouvia falar desses anteriores e assim vai. A única constante nas histórias desse Esquadrão Suicida é que eles são militares e sempre enfrentam os dinossauros lá da Ilha Dinossauro, né?
E na tradução, pra gente, o nome é Esquadrão Suicida também, mas em inglês tem uma diferença. O grupo do Rick Flag, que eu contei primeiro, é Suicide Squad, mas o que eu vou contar agora é Suicide Squadron, apesar que depois eles chamam de Squad também. E na primeira história, um cara conhecido somente como o Professor estava pesquisando uns desenhos antigos e fica intrigado por um desenho de um gorila gigante, né, enfrentando alguns dinossauros. E o local dessa batalha seria na Ilha Dinossauro, né, que foi criada justamente na edição 90 dessa revista aqui e já apareceu várias vezes no universo DC. É tanto que o dinossauro empalhado que tem na Batcaverna é dessa ilha. Daí o professor pede a ajuda de um outro militar chamado Pete Allen e eles vão em busca dessa ilha dinossauro. E quando eles conseguem achar, tinha já um barco de algumas pessoas por lá. Só que esse barco acabou sendo atacado por um T-Rex, né? E depois esse Esquadrão Suicida consegue derrotar esse dinossauro com um míssil. Aí depois nessa história mostra que eles enfrentaram vários outros dinossauros até que eles encontram a caverna com os mesmos desenhos que o professor tinha achado. No final, esse Esquadrão Suicida acaba fugindo de barco, né? Ele estava até sendo perseguido por vários dinos, mas eles acabaram sendo cercados agora pelo gorila gigante, né? Que achavam ser uma ameaça. Só que esse símil gigante branco começa agora a lutar contra os dinossauros, meio que salvando esses dois militares, né? Então no final da história esse Esquadrão Suicida solta uma bomba que acaba matando vários deles, até esse gorila também é dado como morto e acaba depois eles voltam pra casa. E eu não vou mentir, né? Se eu achei a primeira história do Esquadrão Suicida copiada lá do Godzilla, essa aqui também é muito copiada do King Kong. Na edição seguinte, o Pete e o professor estavam em uma missão infiltrados para descobrir o plano dos japoneses na guerra, né? Só que eles decidem voltar para a Ilha Dinossauro para saber se o macaco que salvou eles estava vivo. Eles roubam um avião dos japoneses, né? Estão até sendo perseguidos por eles, até que eles passam por uma nuvem e acabam chegando na Ilha Dinossauro. Lógico que lá eles são atacados pelos esses seres pré-históricos também, né? Que lá também é uma ameaça. E eles veem um outro gorila gigante, né? E eles até chutam que ser o filho do original que salvou eles. Então mais uma vez os militares são salvos pelo novo gorila e retornam no meio da guerra entre os aviões até que eles são atingidos, mas conseguem no final sobreviver. Depois disso tem uma outra formação com nova dupla desse Esquadrão Suicida, né, que foi composto aqui pela dupla Vic Morgan e o Andy Mace, que aparecem em 3 histórias da 116 até a 118 e chega até a chamar também de Clube do Suicídio. E aqui esse novo Esquadrão Suicida foi parar na Ilha Dinossauro, mas lá não recebeu a ajuda de nenhum macaco gigante, né? Lá eles sempre conseguiam matar os dinossauros com suas armas pesadas. Depois apareceram outras formações do Esquadrão Suicida com poucas edições, né? Teve aqui a do Xerife e o Selvagem na 119, depois o Stoner e o Manny na 121, e já na 125 teve uma equipe com 3 membros, né? Quebrando o padrão. Sendo que um deles é bastante conhecido, que foi o G.I. Robot, que nessa aqui é batizado de Mac. E ele estava lá juntamente com um militar chamado Reed e o Sargento Trask. Depois veio a dupla do Peters e o Talbot na 127, e a última revista desse Esquadrão Suicida original do original foi na 128 com a dupla do Tim e o Arnie, né? Sendo que o Arnie no final se sacrifica para salvar o seu amigo. Depois disso, esse Esquadrão Suicida da Segunda Guerra, né, com essa equipe de duplas bem variáveis, não apareceu mais, somente o grupo do Rick Flag que retornou no final do pré-crise lá na Action Comics número 552 no ano de 84. E aqui o Rick Flag entraria em uma nova equipe chamada de Os Heróis Esquecidos, lá juntamente com o Superman. E até aqui o Rick Flag conta que o Esquadrão Suicida estava fazendo uma missão lá no Camboja e eles encontraram, novidade zero, né, mais uma criatura gigante, um Yeti aqui. Eles conseguiram fugir e depois encontraram um templo dourado misterioso. Eu já contei todos os detalhes sobre os Heróis Esquecidos e essa história nesse vídeo aqui acima no canal. E nem na crise nas Infinitas Terras esses dois esquadrões retornaram, né? Por isso que eu acho incrível como no pós-crise o John Ostrander fez um excelente trabalho de reformulação do conceito do esquadrão que faz sucesso até hoje em dia. Falando no pós-crise, eles conseguiram ajustar tudo que eu falei pra vocês, né, todas essas versões do Esquadrão Suicida em uma única cronologia. Em Origens Secretas número 14, foi dito que na Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados formado por homens quebrados, desleais, segundo até o próprio ator, a escória do mundo, né, foram chamados de o Esquadrão S, o S aqui de Suicida.
e eles eram enviados para áreas perigosas do mundo, né? Inclusive a Ilha Dinossauro. E até por conta da desorganização, o número de baixas dessa equipe era tanta, mas assim, como eles eram cidadãos americanos, eles precisavam até receber uma chance de sobreviver. E foi quando chamaram uma pessoa para liderar, e esse cara foi o capitão Richard Montgomery Flagg, o Rick Flag que a gente conhece, né? E assim como no pré-crise, ele foi o único sobrevivente do seu grupo contra o ataque lá dos japoneses. E o Rick Flag teve trabalho no início para liderar esse bando de indisciplinados, né? Mas com o tempo ele conseguiu e começaram a cair o número de baixas na equipe e lutaram até bem até o final da guerra. Então agora todas essas duplas que eu contei do pré-crise podemos considerar que receberam as missões do Rick Flag. E após a Segunda Guerra, o Rick Flag se casa com uma moça chamada Sharon Race e o Esquadrão Suicida continuava atuando lá na Guerra da Coreia. Depois disso nasce o filho dele, né, o Richard Flag Rogers, mas para ficar mais fácil, vamos chamar aqui o Flag original de Rick Flag Sr. e o seu filho de Rick Flag Jr. Né? E o Júnior foi crescendo e vendo o heroísmo do seu pai e foi criado da mesma disciplina que seus soldados. Até que um dia a Sharon acaba morrendo atropelada justamente para salvar a vida do seu filho. E por conta da morte da esposa, o Rick Flag Sr., né, sentiu bastante e virou uma pessoa quebrada a partir de então. E 2 anos depois, em uma missão até contra aqueles tanques de guerra clássico, né, que parece uma roda, até aparecendo no desenho da Liga também, ele acaba se sacrificando para destruir essa arma. A partir daí, o Rick Flag Jr. cresceu e entrou na carreira militar, e aí que ele conheceu a Karen Grace, né, que tem o mesmo passado lá do pré-crise. Eles começam a namorar, mas também não revela nada a ninguém. Então a grande diferença aqui do pré-crise para o pós-crise é que o Rick Flag Sr. só atuou na Segunda Guerra. E esse Rick Flag Jr., que a gente está vendo aqui, atuou nessa formação do Esquadrão Suicida somente com 4 membros. Depois disso, eles decidiram reativar o Esquadrão Suicida e o Flag Jr., que é convidado para liderar seguindo os passos do pai. Daí em diante é tudo igual ao pré-crise, né? Todas as histórias que eu contei lá aconteceu também aqui. E as únicas mudanças é que, como tem 2 Rick Flags, tem sempre essa questão de promessa, foi o Flag Sênior que perdeu a sua equipe na guerra, né, contra o ataque dos japoneses, e agora sim, ele não fez promessa nenhuma. E o Flag Jr. ele prometeu continuar sua missão para honrar o legado do pai. A outra mudança é que o Dr. Evans e o Bright, né, os outros membros da equipe, também se apaixonaram pela Karen, e esse foi um outro motivo para não deixar o relacionamento dela com o Flag publicamente. E foi justamente essa falta de confiança, né, de honestidade, que dissolveu a equipe lá naquela missão onde eles encontraram o Templo Dourado no Camboja. Né? Ainda nessa mesma missão, esse Et volta e depois ataca novamente o Esquadrão Suicida. Eles até brigam de novo, né, e o Bright e o Evans se sacrificam para dar tempo do Flag Jr. e a Karen fugir. Depois disso, a Karen não reage bem à morte de seus amigos e ficou um bom tempo em choque. Né? E esse evento também tinha quebrado o Rick, porque ele não conseguiu continuar a equipe do seu pai, mas disseram que essa equipe ia ser dissolvida de qualquer jeito por conta de corte de custos. E mesmo com esse trauma, o Rick Flag não teve nenhum descanso e ele ganha um outro trabalho que seria investigar esses templos dourados, e é assim que ele entra para os Heróis Esquecidos, liderados pelo Homem Imortal. Só que, como é uma ironia grande, né, o Homem Imortal morreu lá na crise, né, é até estranho falar isso, e por conta do histórico de sucesso, a Amanda Waller recruta o Rick Flag para liderar o novo modelo do Esquadrão Suicida que nós conhecemos, né, dos presos com a bomba na cabeça. Então até o Rick tentou contactar a Karen para voltar, mas ela ainda estava fora de si e seria melhor até ele se afastar dela para ver se ela conseguia melhorar. Mas a partir daí já é a trajetória do novo Esquadrão Suicida, que já é uma história para outro dia, porque esse vídeo já está gigante, né? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, só para avisar que o Rick Flag Sr. retornou nos últimos anos e também contaremos detalhes nas demais partes do Esquadrão Suicida. Então é isso, se você gostou, deixa o like, né? Cogita virar membro do canal, né, para ajudar aqui. Deixa seu comentário se você conhecia essas 2 histórias do Esquadrão Suicida, se você sabia desse da Segunda Guerra, que eu achei que era novidade para vocês. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!